Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver o primeiro dos dois vídeos onde falaremos sobre fresamento de diferentes materiais. No vídeo de hoje vamos falar sobre o fresamento em aços e também do fresamento em ferro fundido. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal e vem comigo. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Se você gosta de assuntos relacionados a fresamento, já curte aqui o vídeo e vem comigo. Vamos começar falando sobre fresamento de aços. A usinabilidade do aço varia de acordo com os elementos de liga, o tratamento térmico e o processo de fabricação, se ele é forjado, fundido, etc. Em aços macios com baixo teor de carbono, as arestas postiças e formação de rebarbas na peça são os principais problemas. Em aços mais duros, o posicionamento da fresa é mais importante para evitar o lascamento da aresta. Algumas recomendações. Durante o fresamento de aços, siga sempre as recomendações de catálogo, como por exemplo, o posicionamento da fresa para evitar cavacos espessos na saída e sempre considere a usinagem sem refrigeração e sem fluido de corte, especialmente em operações de desbaste. Falando um pouquinho sobre o fresamento de aços inoxidáveis. Os aços inoxidáveis podem ser categorizados como ferríticos e martensíticos. Podem ser também austeníticos e duplex, que seriam os austeníticos ferríticos, cada um com suas próprias recomendações de usinagem para fresamento. Vamos primeiro falar sobre o fresamento de aços inoxidáveis ferríticos e martensíticos, que são mais parecidos com os aços carbonos. O aço inoxidável ferrítico tem uma usinagem que é comparável ao aço baixa liga e, portanto, as recomendações para o fresamento de aços podem ser usadas. O aço inoxidável martensítico tem uma propriedade de endurecimento com o trabalho maior e exerce forças de corte muito altas quando se entra no corte. Aplique o percurso correto da ferramenta e o método de entrada por rolagem e use velocidade de corte mais alta para neutralizar o efeito de endurecimento pelo trabalho. A velocidade de corte mais alta e uma classe mais tenaz com aresta de corte reforçada propicia maior segurança. Agora falando sobre o fresamento de aços inoxidáveis austeníticos e duplex. Esses são aqueles da classificação dos materiais M1, M2 e M3. Já falamos sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos cards se você quiser saber um pouquinho mais sobre os tipos de materiais inox. Os principais critérios de desgaste durante o fresamento de aços inoxidáveis austeníticos e duplex são o lascamento das arestas devido às trincas térmicas, desgaste tipo entalhe e aresta postiça ou abrasão. Na peça, a formação de rebarbas e problemas no acabamento superficial são as principais questões. Agora você está vendo na sua tela algumas imagens dos problemas principais que acontecem durante a usinagem deste material. Eu vou deixar também um link aqui de um vídeo que fala sobre problemas nas arestas de corte das pastilhas. Agora, algumas recomendações em desbaste desse tipo de aço inox. Use altas velocidades de corte para evitar arestas postiças. Use a usinagem sem refrigeração, sem fluido de corte, para minimizar os problemas com as trincas térmicas devido ao choque térmico. Agora, recomendações em acabamento. Algumas vezes é necessário fluido de corte ou, de preferência, névoa de refrigeração ou lubrificação mínima para melhorar o acabamento superficial. Há menos problemas com trincas térmicas no acabamento, porque o calor gerado na zona de corte é mais baixo. Com uma classe Cermet, o acabamento superficial suficiente pode ser obtido sem fluido de corte. Um avanço por dente muito baixo pode causar maior desgaste da pastilha porque a aresta está cortando na zona de risco de formação da dureza. Vamos passar agora para o fresamento de ferros fundidos. Há 5 tipos principais de ferros fundidos: os ferros fundidos cinzentos, os nodulares, os maleáveis, os vermiculares e os dúcteis austemperados. Sobre a usinabilidade nos ferros fundidos cinzentos, são aqueles das classificações dos materiais K2. Alguma coisa. Os principais critérios de desgaste no fresamento de ferro fundido cinzento são desgaste abrasivo de flanco e trincas térmicas. Na peça, o micro lascamento na aresta da saída da fresa da peça e o acabamento superficial são os principais problemas. Veja a imagem na sua tela mostrando esses tipos de problema. Agora, algumas recomendações em desbaste para o ferro fundido cinzento. Recomenda-se o uso da usinagem sem refrigeração, sem o fluido de corte, para minimizar os problemas com trincas térmicas. Use as pastilhas de metal duro com coberturas espessas, aquelas CVD. Se o microlascamento da peça for um problema, verifique o desgaste de flanco. Reduza o avanço por dente para reduzir a espessura dos cavacos. Use uma geometria mais positiva. Preferencialmente, use fresas com ângulos de 65, 60 ou 45 graus. Se for necessário usar o fluido de corte para evitar a poeira, por exemplo, escolha as classes para fresamento com refrigeração. O metal duro com cobertura é sempre a primeira escolha.
escolha, mas a cerâmica também pode ser usada. Observe que a velocidade de corte deve ser muito alta. A formação de rebarbas na peça limita a velocidade de corte. Se for usar cerâmica, não use o fluido de corte. Algumas recomendações para o acabamento em ferro fundido cinzento. Use as pastilhas de metal duro com coberturas finas ou, alternativamente, um metal duro sem cobertura. As classes CBN podem ser usadas para acabamento em altas velocidades, e também é importante não usar o fluido de corte. Agora, a usinagem em ferros fundidos nodulares, que está dentro das classificações dos materiais K3. Alguma coisa. A usinabilidade do ferro fundido nodular ferrítico ou ferrítico perlítico é muito semelhante ao aço baixa liga. Portanto, as recomendações de fresamento fornecidas para os aços devem ser usadas ao selecionar as ferramentas, bem como as classes e as geometrias das pastilhas. O ferro fundido nodular perlítico é mais abrasivo, portanto recomenda-se as classes para ferro fundido e não as de aço. Use classes com cobertura PVD e usinagem com refrigeração para melhorar a capacidade de usinagem. Falando agora sobre os ferros fundidos vermiculares, a sua usinabilidade. São aquelas classificações dos materiais K4. Alguma coisa, e também tenha um teor perlítico inferior a 90%. Esse tipo de ferro fundido, que frequentemente tem uma estrutura perlítica de cerca de 80%, é o mais comum em fresamento. As peças típicas são blocos do motor, cabeçotes e coletores de escapamento. As recomendações de fresa são as mesmas do ferro fundido cinzento, porém as pastilhas com geometrias mais vivas e mais positivas devem ser selecionadas para minimizar a formação de rebarbas na peça. O fresamento circular pode ser um bom método alternativo para o mandrilhamento convencional de cilindros em ferro fundido vermicular. Por último, os ferros dúcteis austemperados, que são aquelas classificações de materiais K5. Alguma coisa. Geralmente, o desbaste é executado na condição não endurecida e pode ser comparada ao fresamento de um aço alta liga, material bem duro. Porém, a operação de acabamento é realizada no material endurecido, que é muito abrasivo. Isso pode ser comparado ao fresamento de aços endurecidos ISO H. As classes com alta resistência contra o desgaste abrasivo são as recomendadas. Em comparação aos ferros fundidos nodulares, a vida útil da ferramenta no ferro dúctil austemperado é reduzida em aproximadamente 40% e as forças de corte são aproximadamente 40% mais altas. E você, usina ferro fundido ou aço inox na sua empresa? Deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade nesse tipo de operação. No mais, eu fico por aqui. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.